Bom dia, estamos aqui hoje com o professor Rafael Prussian. Rafael é formado há 11 anos, é professor da aula há 11 anos, é formado em Educação Física e Pedagogia, e ele está aqui hoje e vai falar um pouco sobre a vida dele e sobre os projetos dele como vereador. Rafael, boa tarde, bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, para a gente poder conversar um pouco. Como você já fez uma breve apresentação, eu sou professor de formação, formado em Educação Física e em Pedagogia, né? Tenho uma especialização em Gestão e Políticas Públicas. Foi um curso pensado justamente na atuação política, né, no município. Sou mestre em Ciências da Motricidade pela Unesp e atualmente estou fazendo meu doutorado em Desenvolvimento Humano e Tecnologias também na Unesp de Rio Claro, né? Sou professor já há 11 anos, né, desde 2005. Atuei tanto no ensino infantil, no fundamental, no médio, mas desde 2007 eu já atuo no ensino superior, né? Dou aula na faculdade. E de 2010 para cá eu ingressei na Federal do Sul de Minas através de concurso público e estou lá no campus Muzambinho no curso superior de Educação Física, né? Nesse meio tempo também tive a oportunidade de trabalhar com um projeto social. Eu fui coordenador pedagógico da Casa de Cultura e Cidadania, que é um projeto aqui de São José que atende crianças e adolescentes, né, e trabalha com arte e cultura. Então esse é um pouquinho do currículo, né, acadêmico. Sou casado, com minha esposa também é professora, a Lígia, né, também de Educação Física, também pedagoga de formação, né, e também dá aula na Federal, junto conosco. Professor, desde quando você percebeu que queria ser professor? Você queria lecionar da aula? Olha, quando eu entrei na faculdade de Educação Física, o meu intuito inicial era trabalhar com esporte de rendimento. Então, na verdade, era ser treinador, né? Preparador físico, alguma coisa nesse sentido. Mas, ao longo da formação, eu tive na Unesp uma carga pedagógica muito forte, né? O curso de licenciatura lá, ele é muito voltado, né, para os aspectos pedagógicos. E aí foi me despertando muito essa questão da educação, né? Do papel do professor, né? O papel da escola na formação do cidadão, né? E aí no meio do curso eu já tinha mudado totalmente o meu foco. Eu queria trabalhar com a formação humana, né? Não que o esporte não trabalhe, o esporte trabalha também, a gente sabe, mas talvez o esporte naquele momento fosse uma complementação, né? Eu acho que a escola tem um papel muito forte, né, enquanto transformadora da sociedade, enquanto repensar o papel do humano, né, na sociedade, né? Então, na metade da minha graduação eu já estava decidido a ser professor, né? E não era algo assim, que foi encaminhado pela família ou você se decidiu anos mais tarde? Não, não. Muito embora eu tenha na família muitos professores, né? Meu avô foi professor, meu pai é professor aposentado, né? Mas foi uma escolha autônoma, né? Eu não diria que a família influenciou nesse sentido, né? Muito embora eu sempre tive o apoio, né? Sempre me apoiaram, todas as decisões que eu tomei sempre incentivaram, tal, né? Você sempre foi uma pessoa assim carismática, uma pessoa assim que lida com as pessoas, sabe lidar com as pessoas, que fala bem, ou você desenvolveu isso durante a vida, com a sua profissão, no meio acadêmico? Eu acho que ser professor auxilia muito nisso, né? Porque todo ano você tem alunos novos, com perfil diferente, e aí sim, para você tentar transmitir alguma coisa, para você entrar em sintonia com os seus alunos, isso exige uma certa habilidade para você conseguir dialogar, para você conseguir atingir os seus objetivos. Então eu acho que essa questão da comunicação, né, muito embora desde pequeno eu sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, eu acho que isso se desenvolveu muito a partir do momento que eu comecei a lecionar, né? E do tempo que você começou a dar aula, hoje em dia, eu falo isso porque hoje em dia eu sou inspetor de alunos na minha escola e eu já tinha eu também já falava, não falo bem, eu me expresso assim fácil, eu nunca tive dificuldades para isso, nunca fui tímido, né? Mas eu vi que a escola me abriu essa oportunidade muito maior de lidar com mais pessoas, mesmo porque mais para frente eu seria um jornalista, eu tentaria ser um jornalista.
E hoje, a situação das escolas hoje, você foi de escola pública? Não. A vida inteira. Só estudei em escola pública. Você foi Euclides da Cunha, não foi? Fui. Da escola Euclides da Cunha. Estudei no Cândido, depois no Euclides. Né? O ensino médio eu fiz no Euclides. E com o tempo, as escolas, o que eu percebo é que os alunos eles são acelerados, eles não são a mesma geração que era há 20 anos atrás. Você tem alguma dificuldade, assim, hoje em dia, você vê alguma dificuldade dentro de sala de aula com os alunos, com essa nova geração? Eu penso que isso não é somente uma dificuldade que a escola tem, eu acho que a sociedade como um todo tem essa dificuldade, né? Eu acho que cada vez mais a tecnologia, né, ela tem nos proporcionado um ritmo de vida diferente, né? Me parece que as coisas mudam na velocidade que um celular muda, né, o modelo, o computador muda, então a gente está num dinamismo muito grande. Obviamente que isso traz algumas dificuldades, né? Isso que você falou, a questão intergeracional, né? Em sala de aula isso é um grande problema. Até porque a gente pensa num modelo de escola que nem sempre é o mesmo modelo que as crianças têm, a demanda é diferente, né? E aí eu acho que a gente precisa fazer um esforço, não para fazer a escola do jeito que tem que ser para a criança ou do jeito que tem que ser para o professor, mas a gente precisa entrar numa sintonia, né? Eu não posso pensar numa escola do século passado, né? Nós estamos em 2016, né? E aí eu acho que a gente tem que saber conciliar isso, tem que saber dialogar com o aluno, tem que entender essa velocidade da sociedade, a velocidade das crianças e do adolescente. É difícil isso, é difícil. Se a gente for pensar num professor, eu sou formado há 11 anos, né? Eu acho que a minha formação acadêmica ela não dá mais conta dos alunos que estão entrando hoje, porque eles têm dinâmicas totalmente diferentes. Então a gente precisa o tempo todo se reciclar, se ressignificar. E esse é um processo difícil, que nem todo professor tem oportunidade, né? Muitas vezes a escola, o governo não garante essa formação para os professores, né? Eu tenho colegas professores que estão aí na rede desde 1970, 1980, ainda não aposentaram. Imagine a formação deles há 30 e poucos anos atrás. Não dava conta, né? Ninguém passou por isso, esse tipo de demanda, né? Então, por isso que exige uma atualização constante e uma busca de sintonia, porque às vezes a gente está falando português, o aluno está falando inglês, né? Então tem dificuldade de comunicação. Então a gente precisa equalizar isso, sintonizar isso, senão não flui, né? Tá cada um andando para um lado diferente. Aliás, hoje é dia do professor, parabéns por você. Eu queria saber de você, o que é ser professor nos dias de hoje? Eu queria, obrigado pelos parabéns, queria até estender os cumprimentos aos meus colegas professores, né? Agradecer os meus ex-professores, né? Eu acho que eu tive uma formação muito significativa, né, ao longo da vida. Tive professores de excelente qualidade, sempre em escola pública, o que me deixa esperançoso que as coisas podem mudar para melhor, né? Ser professor é um grande desafio. Ser professor nos dias de hoje é um grande desafio. Muitas vezes a gente falava que a educação partia da família, né, e a escola trabalhava com o ensino. Mas a educação vinha de casa, a gente sempre ouviu essa frase. Mas nos dias de hoje a gente tem que perguntar que família é essa? Muitas vezes as nossas crianças, os nossos jovens não têm uma referência familiar, porque o pai não é presente, a mãe não é presente, foi criado pelo vô, pela avó, pelo vizinho. Eu quando fui coordenador da Casa de Cultura, eu tive oportunidade de ver crianças com realidades muito diferentes. Tinha lá o menino da família tradicional, tinha o pai, tinha a mãe, tinha o outro que não tinha ninguém, era criado pelo irmão mais velho, que tinha 15, 16 anos. Então, assim, é muito difícil a gente querer padronizar as coisas. Talvez a escola seja o espaço formal que tenha que dar conta disso, né? Porque chegam todas essas crianças e adolescentes num espaço, né? Alguns sem referência nenhuma, e a gente tem que trabalhar com eles. Então é um grande desafio. Não é uma carga muito pesada para uma escola? É uma carga muito pesada, muito pesada. E se a gente for pensar que o professor é mal remunerado, não só o professor, todos os servidores da escola, da escola, a educação. A educação como um todo, eu penso que a educação não é somente o professor, mas o cara que recebe as crianças na portaria ali, né, ele já está participando de um processo educativo. O jeito que ele recebe as crianças
pode fazer toda a diferença. Quem trabalha na cozinha da escola, na secretaria da escola, todo, tem um papel importante. Agora, eu não sei se a escola está preparada para isso, né? Ela tem essa responsabilidade, mas eu não sei se está todo mundo preparado, né? Se ela tem esse suporte, né? Que deveria ter, né? Então, sem dúvida nenhuma, hoje em dia é um grande desafio. Pensar em educação no Brasil é um desafio mesmo. Ainda mais agora que eles querem lançar, por exemplo, a PEC do Teto, que é a PEC 241, e também essa escola sem partido, que eu creio que já não tenha mais validade, ou ainda está em processo de tramitação, mas a PEC 241 já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, se não estiver enganado, e agora ela segue para os próximos processos que ela tem que passar. Isso, além da desvalorização do professor hoje em dia, tem mais essa, né? Que eles querem paralisar a educação por 20 anos. Isso é um problema sério, seríssimo. A gente dizia que antigamente a escola pública tinha uma qualidade muito boa, né? Só que a gente tinha no Brasil uma escola pública para pouquíssimos, eu diria. Né? Poucas pessoas tinham a oportunidade de estudar, né, num sistema público. Dos anos 90 para cá, a gente abriu muito. E isso foi muito bom, porque hoje em dia todo mundo tem acesso à educação pública. Boa ou ruim, todo mundo hoje tem direito de estar na escola. Né? Só que abrir isso tem um custo. Você gerenciar uma escola de qualidade é fácil. Agora, gerenciar um sistema inteiro de qualidade precisa de investimento. Então, essa PEC me preocupa muito, porque ela, de fato, ela congela o limite de gastos. Né? E nós estamos num país onde nós temos desigualdades muito fortes. Muito fortes. Então, assim, falar de congelamento de gasto para o filho do rico que está na escola particular, não tem problema nenhum. Agora, falar de congelamento de gasto para o filho do pobre, que precisa da escola pública, que precisa de um hospital público, que precisa de transporte público, isso é catastrófico. Né? Eu olho essa PEC com muita dificuldade, com muito receio do que pode vir. Né? A gente precisa aumentar o grau de investimento em educação. E não congelar, e não travar. Né? Então, senão eu vou ter o mesmo montante para uma rede que ainda é deficitária. Né? Se a gente olhar as nossas escolas públicas, quantas delas têm quadra coberta? Quantas delas têm uma biblioteca adequada? Quantas delas têm um laboratório de informática decente? Laboratório de química, de biologia? Quantas tem? Pouquíssimas. Então, esse era o momento da gente, olha, todas as crianças já estão na escola. Agora é atender todas as crianças com qualidade. Isso demanda investimento, isso demanda dinheiro. E a saúde também, né? Eles querem congelar e supõe-se que a ideia é acabar com a criança e matar os idosos, né? Porque quem mais precisa da saúde no Brasil é o idoso, quem mais precisa da educação é aqueles que estão iniciando a vida, com certeza. E uma outra questão levantada pela Tilara Mello Siqueira, a respeito do sistema de educação, que é o IDEB, que é o sistema de avaliação que acontece todo ano. E esse ano percebeu, pelo que eles alcançaram, que o ensino médio está defasado. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, de que qual uma maneira que a educação poderia alterar essa forma que está aí, que já não é tão válida assim, que já não acompanha, mesmo porque nós também discutimos a geração. Essa geração, ela não é uma geração que eu coloco na sala de aula e ela fica. Ela precisa desenvolver outras tarefas para ela alcançar, talvez para alcançar. Ela não quer mais aquele projeto de escrevo na lousa e você copia. Isso daí já é ultrapassado. Então, eu queria saber a sua opinião a respeito do... Ao longo da nossa campanha, e eu já defendo essa bandeira já há alguns anos aí, a escola tem que ser um núcleo vivo da sociedade. Eu sempre uso esse termo, um núcleo vivo da sociedade. Por que isso? Porque ela tem que ter uma dinâmica que corresponda à realidade das pessoas. Não dá mais para a gente pensar numa escola de 2016 funcionando nos moldes de uma escola do século passado. Então a gente precisa equalizar isso. Né? Aquilo que é tratado na escola tem que servir para a vida das pessoas. Eu não posso pensar numa escola que ensina coisas que eu nunca mais vou usar. Né? Então, equalizar isso é importante. Agora, por onde a gente começa? Eu acho que a gente começa
pela valorização do profissional. O profissional tem que se sentir valorizado. Se ele não se sentir valorizado, que interesse ele tem de se atualizar constantemente para dar conta desse tipo de demanda, né? Então a gente precisa de valorização do profissional, precisa de atualização do profissional, né? A gente precisa ter a rede pública, federal, estadual, municipal, tem que ofertar cursos de atualização, né, para os professores, para os servidores da escola, né? E para concluir essa demanda de núcleo vivo, eu sonho com uma escola que não seja só para o aluno que é lá do primeiro ano ao nono do fundamental, do primeiro ao terceiro do médio. A escola tem que ser da sociedade. A escola tem que ter portas abertas para todo mundo. Para mim é inconcebível, por exemplo, a gente está aqui no Jardim Aeroporto, tem a escola aqui do Loreto, aqui próximo. Para mim é inconcebível essa escola ficar fechada à noite. Tem que ser um centro de cultura ali. Tem que funcionar um cinema ali dentro para a comunidade. Tem que ter aula de teatro, de dança, de atividade esportiva. As pessoas do bairro têm que frequentar aquela escola. Por que não as pessoas, os moradores do bairro, não darem cursos? Né? Tem gente que sabe cozinhar muito bem, tem gente que sabe algumas profissões muito bem. Então, assim, aquilo tem que ser um núcleo vivo, as pessoas têm que participar da vida da escola. Discutir projetos, discutir o bairro, né? Por exemplo, aqui é um espaço que falta, uma região da cidade que falta espaço de lazer. A gente tem o campo aqui, né, da aviação, onde o pessoal caminha, corre e tal, mas isso é muito pouco perto do contingente de pessoas que existe. Talvez a escola fosse o lugar para se ofertar isso também. Mas para se discutir os problemas do bairro, se discutir soluções para o bairro. Então, eu acho que é assumir esse caráter de núcleo vivo da sociedade. Às vezes eu sinto hoje que a criança ela entra na escola, mas não vê a hora de sair. Não vê a hora de ir embora. A escola não pode ser mais isso. A escola tem que ser um lugar que as pessoas têm vontade de ir. Né? Ir para frequentar a biblioteca, ir para encontrar pessoas, para discutir ideias. Né? Eu acho que reconstruir e ressignificar isso para a escola. Ontem nós estávamos em uma conversa com a professora Leda Rezende, que ela é mediadora, você deve conhecer, agora no Euclides. Ela disse assim que ela sente muita falta, hoje em dia, da participação da família, e da família se envolver mais também com a escola, porque o aluno, quando ele chega ali, o que ele mais procura em nós hoje em dia, porque na época dela disse que não tinha isso, era a questão de se aproximar, de dizer, olha, aconteceu isso, a minha vida está assim. Hoje em dia tem isso. E às vezes ela, como mediadora de conflitos, ela não sabe como direcionar isso porque não tem a participação do pai e da mãe. Falta também essa questão familiar. É verdade, a escola não pode ser, sim, só um objeto, um depósito de... Criança. Um boneco, né, só de representação ali. Ela tem que ser mais que isso.